Boa noite, povo de Deus. Louvado seja o Senhor por estarmos aqui mais uma vez. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Amém. Segundo o coração de Deus. O que é ser alguém segundo o coração de Deus? E hoje o Senhor quer nos dar mais uma vez a oportunidade de irmos na direção de vivermos segundo o coração dele. Como foi o seu dia hoje? Pensa em tudo o que aconteceu no dia de hoje. Pensa nas palavras ditas. Tá tudo bem com vocês? Pensa em tudo o que aconteceu no dia de hoje. Pensa nos seus passos, pensa nos seus pensamentos, pensa nos pensamentos tidos durante o dia. Pensa. Olha para trás, desde a hora que você acordou. O que você viveu no dia de hoje? Foi no automático? Foi fazendo as suas coisas? Somente aquilo que é do seu interesse? Percebeu em algum momento o Espírito Santo soprando aos seus ouvidos palavras de salvação? De exortação? De conhecimento? De luz? O que você recebeu do céu hoje? Os que se sentem num processo, viver e estar participando de um processo de santificação, o que experimentaram hoje? Os que não se dão conta de que estão vivendo num processo de santificação, como foi o seu dia de hoje? Pensa. Abre a palavra de Deus. No livro de Zacarias, capítulo 3. Zacarias, capítulo 3. Amados, deixa a palavra aberta. Zacarias, capítulo 3. Nós estamos numa semana de oração. Todas as vezes que nós nos referimos a orar, nós temos basicamente 3 situações em mente. Você pede, agradece. O que mais que a gente faz em oração? Pede, agradece, pede de novo. A gente pede, agradece e pede de novo. Alguns de nós diz que louva. Eu quero crer que louvar é um dos pilares da oração. Deus é o nosso amigo, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Feito em Jesus Cristo, bem junto de mim, Deus Emanuel, Deus comigo, Deus conosco, Emanuel, em Jesus. Ele sai do lugar de ser Deus soberano e torna-se meu Deus pessoal, em Cristo Jesus e hoje na presença do Espírito Santo. Todas as vezes que eu penso em orar e que eu ouço a expressão oração, alguém ou eu mesma já estou ensinada a pedir, agradecer e vou dizer que às vezes nós louvamos a Deus. Agora pensa numa situação de você ser amiga minha ou você ser amigo meu. E quando você me encontra, todas as vezes, você me louva, diz que eu sou incrível. Depois você me pede alguma coisa. Você me diz assim, de um pedido que você acha possível que eu possa responder positivamente. Ou não, mas você me pede. Nós somos amigos. E depois você me diz assim, muito obrigada. Nós somos amigos.
No dia seguinte você vai me dizer, você vai me ver outra vez e você vai me louvar e você vai dizer, você é muito legal, eu gosto muito de você. Posso te fazer um pedido? E você me faz um pedido e depois você me diz obrigada e você sai. No terceiro dia e todos os dias e todas as vezes que você me vê, você diz, oi, como vai? Tudo bem? Você é incrível. Posso te fazer um pedido? Eu posso te agradecer? Obrigada. Olha a sequência lógica do que a gente faz com os amigos. Você se vê na situação de ser o amigo que faz tal coisa ou de ser o amigo a quem te pede tal coisa? Quem se sente mais perturbado nessa situação? Você vê sempre o seu amigo para louvar, para agradecer e para pedir. O que mais você faz com amigos? O que mais você faz com amigos? Hoje nós tivemos um encontro de amigos, ontem à noite um encontro de amigos. Agora nós estamos no encontro de amigos. Mas se nós estivéssemos num lugar ainda mais informal, o que nós fazemos como amigos, gente? Come muito. O que amigos fazem? Quando amigos se encontram, fazem o quê? Eles se abraçam, se beijam. Músculo santo, muito cautela, mas beijam, abraçam. O que amigo faz? Amigo senta e amigo elogia, amigo pede, amigo agradece. E assim, todas as vezes que você me encontra, você faz esse ritual comigo? Todas as vezes que você se encontra com seus amigos, você faz esse ritual com ele? Quando vocês dois aqui, apaixonadinhos, espero eu, que em nome de Jesus seja, para a eternidade, que vire amor eterno. Quando vocês se encontram ou quando vocês se falam por telefone, você só diz, você é linda, seus olhos são incríveis. O que mais você diz para ela? Você pede para ela, sei lá, você pode me dar um beijo? E quando ela te dá um beijo, você diz, obrigada pelo seu beijo, você beija tão bem. E no outro dia mesmo, e o que mais vocês fazem? O que mais vocês fazem? A gente conversa. Conversa do quê? Como foi seu dia? Sobre planos também. Já estão fazendo planos. Adorei. Adorei. O que mais amigos fazem, além de seguir um ritual de amizade? Amigos conversam. Amigos conversam. Quando nós ouvimos falar de oração e nós não entendemos que amigos muito obrigada, que amigos conversam, a gente não sai do quadrado da oração, a gente não sai do quadrado da fé, a gente não expande em experimentar o mover de Deus de fato e de verdade na minha vida. Eu quero desafiar a essa igreja, em nome de Jesus Cristo, a aprender, a desenvolver, durante toda a sua vida, do acordar até o adormecer, e se possível, pela misericórdia do Espírito Santo, quando dormir, que os santos anjos, a palavra de Deus, o mover do Espírito que se dá em torno de você, que o mundo sobrenatural do eterno se manifeste, e os sonhos que você tenha sejam sonhos de bênção e de paz. Eu quero desafiar você em nome de Jesus, agora, quando nós abrimos a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, mais do que ler um texto, ouçam o que Deus está dizendo a vocês. Gostaria que todos tivessem a Bíblia, eletronicamente, ou papel, o que seja, na mão, aberto em Zacarias capítulo 3. Uma das coisas importantes enquanto vocês abrem nesse texto de Zacarias, capítulo 3. Zacarias 3, 1, 2, 3. Amigos conversam. Aí ela me diz assim, a gente conversa sobre planos, a gente conversa sobre como foi o seu dia, a gente conversa. Enquanto você conversa, porque a gente não conversa ao mesmo tempo. Um fala e o outro, ela fala mais e você escuta. Vai ser feliz no casamento, assim. Deus te abençoe. Você, enquanto um fala, o outro. Nós vimos a casa de Deus, a casa do nosso amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, que em Cristo Jesus se faz meu amigo pessoal, meu Deus pessoal. Eu venho à casa de Deus e eu já entro falando. Eu sento neste banco e uma dificuldade danada para fazer um silêncio. E aí nós nos levantamos e fazemos uma adoração linda. E, gente, de verdade, eu amo o louvor dessa igreja.
Lindo, eu fico ali, vontade de voar, porque são músicas, sabe, eu amo louvor. Aí nós nos levantamos e nós adoramos cantando. Eu estou fazendo o movimento na direção do Senhor. Depois eu me sento e eu vou ouvir alguém que fala. E eu ainda vou sair dizendo se a pregação foi boa ou não. Eu ainda vou dizer se o louvor foi bom. Eu ainda saio falando mal ou não, para a graça de Deus. Em todo tempo nós estamos na presença de Deus falando. Nós estamos sempre dizendo coisas, ofertando, dizendo, fazendo, nos movendo ou fazendo nada também. Mas esse fazendo nada não significa que eu estou fazendo o que um amigo bom sabe fazer. Ouvir o outro falar. Nem sempre quando eu faço silêncio, eu estou ouvindo o que meu marido me conta. Sabe aquela expressão que os mais novos, os meninos fazem assim? Fala aqui com a minha mão. Ele está falando. Sabe que eu estou falando e o meu marido talvez diz assim, ela está falando, mas eu estou pensando longe. Nem sempre o fato de nós estarmos calados significa que estamos dando ouvidos. Nem sempre o fato de vocês estarem aí sentados, como muitas vezes eu estou aí no lugar de vocês, ouvindo um pregador, nem sempre significa que eu estou ouvindo a pregação. Nem sempre quando eu leio a palavra de Deus, eu estou atenta à voz de Deus. Eu estou lendo para cumprir um formato, uma ideia. Eu preciso ler a Bíblia. E muitas vezes nós lemos a palavra de Deus como se Deus não conhecesse, como se estivéssemos lendo a palavra para Deus. Agora eu vou ler minha Bíblia. Para quem? Para Deus. Que faz parte da minha devoção. Eu me devoto a Deus lendo a palavra dele, então eu leio para ele. Eu preciso avisar para vocês que Deus já conhece a palavra, que a palavra é dele, tá? Não caia na armadilha de ler a palavra como se fosse uma oferta a Deus. Vou ler tua palavra. Vai que tu não sabe. Aí você lê. Cumpri minha obrigação e saí. O dono da palavra diz assim, ei. E aí você já vai longe. Ele, ei, filho. Agora, deixa eu falar contigo. Então, nesse movimento, nesse barulho que a gente vive, a gente fala o tempo todo para preencher o tempo. Agora eu quero desafiá-los e ser desafiada no Espírito Santo. Agora todos com a Bíblia aberta, a palavra de Deus, entrando em audiência na presença do Eterno. Perguntar a Ele o que o Senhor quer dizer a nós. Pai nosso que estás nos céus. E está aqui no meio de nós, porque o Senhor disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos no teu nome, o Senhor estaria presente. O Senhor está aqui. O Senhor está neste lugar. O Senhor está no nosso meio, Senhor. Bendito seja o Senhor. Obrigada por tamanha misericórdia de o Santo se fazer presente entre nós, pecadores. Meu Deus, que maravilha. Agora nós te pedimos encarecidamente, porque não temos outra coisa a fazer agora, a não ser pedir que o Senhor, mais uma vez, em sua santa misericórdia, tenha compaixão de nós e fale conosco diretamente ao nosso coração. Pai, eu como chamada para estar aqui à frente, compartilhando a palavra com os meus irmãos, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que antes que eu fale, o Senhor já tenha falado aos teus filhos. Que antes que eu diga alguma coisa, o Senhor já tenha falado a eles. E que o que eu disser a partir de agora, em nome de Jesus, sem nenhuma pretensão, mas simplesmente escondida em Jesus Cristo. Que ninguém me veja, que ninguém me ouça, que ninguém me aplauda, que ninguém critique, que ninguém acuse, que ninguém faça qualquer coisa, sem que antes passe pelo Senhor. Porque o Senhor é Deus deste lugar. O Senhor é o santo deste lugar. O Senhor é o bom deste lugar. A palavra é tua. Que o teu Santo Espírito agora levante uma pergunta no coração de cada um dos teus filhos aqui. E que na palavra do Senhor hoje sejam respondidas inquietações importantes no coração da tua igreja, dos teus filhos nesta igreja.
Pai, fala aos teus filhos sobre o que eles fizeram no dia de hoje. Fala a nós, meu Deus, sobre o que fizemos durante o dia de hoje. Estamos ainda fazendo. Pai, fala a respeito, pergunta aos teus filhos a respeito das palavras ditas no dia de hoje. Pergunta aos teus filhos sobre os pensamentos alimentados no dia de hoje. Pergunta aos teus filhos, Pai, sobre a vida que eles têm levado até os dias de hoje. Levanta perguntas no coração dos teus filhos, Pai, a respeito da vida deles. E, Senhor, nós vamos fazer a leitura agora da Tua palavra. E por bondade, por misericórdia, faze com que as respostas, as perguntas sugeridas pelo Espírito Santo, a respeito da santidade da vida, a respeito da devoção cristã, a respeito da caminhada de cada um passo a passo, a respeito da necessidade da Tua igreja, a respeito da necessidade que cada um de nós carrega de um encontro pessoal profundo e generoso com o Senhor. Responde aqui nessa palavra, Senhor. Antes que eu fale, fale o Senhor primeiro. E quando eu falar, que seja ouvido o Senhor pelo Teu Santo Espírito, falando a cada um. Não, e em nenhum momento, que seja eu mais do que um simples instrumento, como fora um dia usada um animal servo, uma mula. Que não haja em mim nenhum tipo de vaidade, nem haja nenhuma vaidade na Tua igreja por receber a Tua palavra, por receber o Teu Espírito. Tenha só misericórdia de nós, Senhor, e fala conosco. Promove mudança nessa noite. Promove transformação aqui nessa noite. Transforma a incredulidade que guardamos no coração. Destrói a incredulidade que cada um de nós ainda carrega na alma. Lança fora qualquer sombra, qualquer treva da nossa existência. Fala conosco, Senhor, para que Satanás não tenha poder sobre nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu peço à igreja que, em nome de Jesus, leia capítulo 3, verso 1, até o verso 7. O que será que o Senhor está respondendo a você? O que será que o Espírito Santo está dizendo a você ao ler essas palavras? Pede ao Senhor que te responda. Pede ao Senhor. Pai, me esclarece a Tua palavra. Pai, quero ouvir a Tua voz. Fala para Ele. Depois disso, Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué é sumo sacerdote, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Quem conhece um pouco mais da palavra sabe que este anjo era o próprio Jesus Cristo. O anjo disse ao que estava diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado, coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloque um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram um turbante nele, o vestiram enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou Josué dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: se você andar nos meus caminhos, obedecer os meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes. Eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Amados, o que Josué estava fazendo na presença de Jesus Cristo? Usando aquelas vestes sujas,
O que Josué estava fazendo lá? O que Josué estava fazendo lá, igreja? O que Josué estava fazendo o quê? Estava representando o povo de Israel para quê? Para serem justificados. E qual era a condição de Josué? Pecador, sujo. Pecador, sujo. As vestes sujas. E por que Josué não tirou aquelas roupas e disse: eu vou lavar essas roupas e eu vou me apresentar com vestes limpas? Não é possível. Não tem condição. E por que na maior parte das vezes, durante quase que 24 horas do dia, nós passamos o dia inteiro nos justificando, dizendo: mas Senhor, eu sou tão bom, eu sou tão santo? Por que nós achamos que nós podemos lavar as nossas próprias roupas e sermos bonzinhos? Nós não somos bonzinhos, só Deus é bom. Nós não somos santos por nós mesmos, só Deus é santo. Só Deus é santo. Só Deus é bom. Meu louvor é nada. Minha prosopopeia é nada. Meu jeitinho santo de aparecer nas redes sociais, no Facebook ou aqui na frente é nada. A comida que eu como, a comida que eu não como, o que eu visto, o que eu não... é nada. Eu só preciso de uma coisa neste momento para ser uma mulher e você ser um homem segundo o coração de Deus. Eu preciso reconhecer que eu, sem Jesus, não sou nada. Nada. Em nome de Jesus. Que eu e você nunca esqueçamos disso. O que você come não te faz santo. O que você veste não te faz santo. O que você diz não te faz santo. O que você tem não te faz santo. Onde você vai, onde você deixa de ir, não tem santidade nenhuma. Se o louvor é com Y instrumento, X instrumento, se eu levanto a mão, se eu não levanto a mão, isso não é nada. Se você não tiver Jesus Cristo como lavadeiro, o que lava as suas vestes, você pode fazer o que quiser. Nada que você faça tem a proeminência de ser boa, santo ou agradável ao Senhor, sem Jesus. Que coisa maravilhosa! Josué sou eu, é você, na presença de Jesus Cristo, ouvindo do Senhor que os meus pecados estão perdoados. Troquem as vestes dela. Lindo isso, né? Mas vou perguntar de novo. O que Josué estava fazendo na presença de Jesus? Do anjo, do santo anjo. O que Josué estava fazendo lá? Vocês já responderam uma parte. Vocês foram um pouco mais adiante. Eu queria um pouco... É muito difícil responder uma pergunta que não sabe o que a pessoa quer ouvir, né? Mas vamos tentar. Pensa. Pergunta o Senhor. Isso aqui não é pegadinha, não vai ganhar prêmio, não vou dar meu livro assim de graça, você só porque eu vou responder, tá? Não está valendo ainda. Pensa. O que Josué estava fazendo ali? Tem uma palavrinha, tem uma palavra só, que é assim, é o que eu e você carecemos, cair prostrados, especialmente nessa noite, para clamarmos ao Senhor, para sermos alguém segundo o coração de Deus. Uma palavra. Em nome de Jesus Cristo, confessando pecados seus e no caso dele como sumo sacerdote de quem mais? De todo Israel. O que ele estava fazendo lá? Confessando e intercedendo, caminha juntinho, colado, confessando. Quem confessou pecados hoje em nome de Jesus Cristo? Quem confessou? O fez em nome de Jesus Cristo. Seus pecados estão cancelados em nome de Jesus Cristo. Isso me deixa fora do chão. Me arrepia de saber que os meus pecados me fazem imunda, suja. Mas a minha confissão ao meu advogado faz cancelar os meus pecados e diante dele eu estou santa. Nele, por meio dele, e nunca sem ele, santa. Amém. O que Satanás estava fazendo lá? Se ele estava confessando,
É porque antes ele mais uma palavrinha? Arrependeu. Se ele estava, você não confessa aquilo que você não, ao Senhor, aquilo que você não se arrepende por ter feito. Se você me traiu a minha confiança, você só vai me procurar para me confessar que me traiu porque você se arrependeu antes. Se você não se arrependeu, você está certo de que você está certo de que você está certo e não precisa contar. Você só vai me procurar e dizer assim, queria te dizer um negócio. Foi mal. Eu fui falso com você. Fui eu que fui lá no Instagram e escrevi feia. Fui eu. Desculpa aí. Aí eu vi que foi mal, assim, eu vi que você... Porque você se arrependeu. Você se arrependeu. Nós precisamos, para sermos segundo o coração de Deus, precisamos, em nome de Jesus Cristo, pararmos, dar um basta, e repito, eu falo milhões de vezes em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos estancar com esse prazer que nós temos em deliberadamente sermos rebeldes contra a vontade do Senhor. Nos arrependermos dos nossos pecados, que conscientemente o repetimos diariamente. Eu sei, quando eu falo mal de alguém, eu sei que eu pequei. Eu devia ter vergonha de, primeiro, pela ética, e segundo, pela repreensão do Espírito Santo, porque Ele repreende. E me levar ao arrependimento, me levar à confissão. E eu receber do Senhor perdão. Receber de quem eu ofendi perdão. Quando Ele pode me dar perdão. Quando Ele não pode, eu libero. Se a minha mãe não tivesse me perdoado, eu liberaria perdão por ela. E a deixaria viver em paz. Porque eu não posso ficar o resto da minha vida azucrinando alguém. Você me perdoa, você me perdoa. Oh, se você não me perdoa. Não. Libera em nome de Jesus Cristo. Libera. Arrependimento, gente. Precisamos clamar pelo batismo do Espírito Santo, promovendo em nós arrependimento. A gente não se arrepende. A gente não se arrepende, que é vida de santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E ninguém é santo sem estar como Josué, sujo, mas confessando, intercedendo por mim e por outros. E recebendo do Senhor o que o Josué recebeu. Troca as vestes dele. Troca a roupa dele. E o que Satanás estava fazendo lá? O que Satanás faz? Ah, é? Ele veio para matar, roubar e destruir. Lá em Apocalipse 12, diz que ele é o acusador dos... De quem? Dos santos. Dos irmãos. O que ele estava fazendo lá? Acusando. O que ele estava dizendo sobre Josué? Josué não pode. Israel não pode. Eles são pecadores, miseráveis. Esse é um miserável, ele é um pecador. Ele apresentou todos os pecados de Israel e os de Josué. Sabe o que Satanás faz todos os dias ao teu respeito? Ele te acusa. Sabe como a serpente, lá em Gênesis, quando o Senhor determinou sobre ela, que ela, sobre toda a existência, ela comeria do pó da terra? Ela se alimentaria do pó da terra? Sabe o que alimenta Satanás? Os meus e os teus pecados. Ele se abastece dos meus pecados. Ele vibra quando eu transgrido os mandamentos. Ele vibra, ele quer proeminência, ele quer autoridade sobre mim quando eu transgrido deliberadamente os mandamentos do Senhor. Ele vai diante do Senhor e como ele fez com Josué, como ele fez aqui, ele diz, olha os pecados dela. Olha o que ela diz. Olha o que ela faz. Olha quem é ela. Olha isso. Josué pôde receber as vestes limpas, pôde receber turbante, ele pôde fazer... Por quê? Porque mesmo? Porque ele foi o quê? Ele foi perdoado. Porque antes de ser perdoado, porque antes dele confessar, ele estava Ele era o sumo sacerdote, por ele e pelos de Israel. Você quer santidade? Você quer salvação? Você tem em Jesus Cristo. Mas o processo não pode ser outro. Eu confesso porque eu me arrependi.
E eu me arrependi, porque o Espírito Santo, antes que você tenha ideia de eu vou me arrepender, Ele trabalhou no meu coração para me tornar arrependida, confessar o meu pecado e receber do Senhor santidade e salvação. Mas eu vivo dando alimento para o diabo. Eu vivo sendo favorável a Satanás. Eu dou alimento para ele, eu dou munição para ele. Eu digo a ele, toma a minha vida, toma os meus pecados, faço o que ele quer, faço, mas eu me vou. Mas santidade ao Senhor. Não tem como o Senhor agir se o Espírito Santo não for ouvido, se não houver esse movimento, se não houver essa mesma cena não se repetir na minha e na sua vida. Quando Satanás acusar, o Senhor não terá o argumento de dizer, ele é pecador assim. Eu sei o que ela fez, desde o dia em que ela nasceu, ela peca até dormindo. Quando ela respira, está aqui, é pecado. E tão pecadora que ela é. Aí ele vira a página e diz assim, ó Satanás. Ela se ajoelhou, arrependida, confessou, pediu misericórdia. Ah, mas não pode, assim é fácil. Faz o que faz, sai de casa, trai o marido, bate no pai, bate na mãe, joga pedra na lua, toda maluca, todo maluco. Aí agora sim vai pedir, tá pedindo perdão. Ele, sabe o que Jesus faz nessa hora? Ele diz assim, as marcas dos cravos, a cruz do Calvário, meu sangue derramado, não é por ela, é por mim. É pelo meu nome, ela é minha, eu comprei. E no dia que ela me reconheceu, minimamente, ainda que de longe ela não saiba quem eu sou na minha plenitude, e ela me disse, Senhor, tenha misericórdia de mim, por causa dessas marcas, por causa da cruz, do meu sangue, eu a salvei. O que você tem a ver com isso? E sabe o que o diabo faz? Bate em retirada caladinho. Porque ele não tem um contra-argumento contra o Filho de Deus que derramou o sangue dele por mim. E sabe como é que eu lido com o pecado? Eu sou muito amiguinha do pecado. Eu adoro pecar. Pecadinho, que eu gosto de você. Eu me agarro com ele, eu gosto dele, eu parto ele em 3 assim no prato. E eu fico com ele aqui, pecadinho. Eu ponho pecadinho diante dos meus olhos, assim, que bonitinho. Eu vou lá e curto, eu vou lá e teclo, eu vou lá e sei lá, eu vou lá e bebo, eu vou lá e fumo. Gente, pecado. Eu me deleito no pecado. Em nome de Jesus, abandone o pecado. Você viu o que está escrito? Verso 7. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Não foi Maria, não foi João, não foi Pedro, não foi Pelé, não foi Ellen White. Vai que tem alguém aqui que não sabe quem é, quem foi, o que fez, o que diz, que despreza os escritos dela, e eu repreendo em nome de Jesus. Mas vai que despreza. Tudo bem. Quem está falando aqui é o Senhor. Eu vivo pela Bíblia. Se vivesse pela Bíblia, creria no Espírito de profecia, mas amém. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos. É? Se você andar nos meus caminhos. Para quem que ele estava falando isso agora? Para quem era? Para Josué. Então ele purifica Josué, ele limpa Josué, ele perdoa os pecados de Josué e do povo, ele aceita a intercessão de Josué, ele troca as vestes de Josué, ele sela a santidade na vida de Josué, e agora ele diz, Josué, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus mandamentos, você governará a minha casa. E será encarregado das minhas cortes. Eu lhe darei um lugar entre os príncipes. Depois de santo, depois de santificado, depois de justificado, depois de amparado, depois de perdoado, depois de lavado, redimido, transbordando em alegria e em salvação, o Senhor não te libera para pecar. Não, estou lavado, redimido, purificado, posso tudo que eu quero em nome de Jesus, que eu tenho a liberdade. Liberdade para ser santo. Não tem liberdade para ser pecador. Não tem liberdade para alimentar o diabo com pecado. Para ele ficar gordo, para ele ficar grande, para ele ficar cheio de si, orgulhoso. Está vendo aí? Pecador desgraçado.
E eu também não entro em contenda com ele. Quem sou eu para de longe entrar em contenda com o diabo? Todas as vezes que eu toco no nome dele, eu me valho do nome de Jesus Cristo, porque essa briga não é comigo, essa briga é entre gente grande. É entre Deus, as potestades dos céus e as potestades do inferno. Faço como foi feito aqui, que o Senhor te repreenda, Satanás. Que o Senhor te repreenda, Satanás. Mas o Senhor não libera Josué sem antes dizer para ele: se você andar nos meus caminhos, obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa. E eu te colocarei entre os príncipes, entre os que estão aqui. Aceita o desafio, por favor, em nome de Jesus Cristo. Como igreja, como povo de Deus, como homens e mulheres, aceitemos, e crianças, e todos, juvenis, todos, aceitemos a Jesus Cristo de verdade. Tenhamos vergonha da nossa vidinha miserável. Ela é feia, ela é suja, sua santidade é nada, seu dedo em riste é nada. Sem o Senhor Jesus, pior ainda. E com Jesus, você baixa o seu dedinho, você baixa o tom, você se coloca no lugar do outro, tem misericórdia do outro, se prostra e clama com suas vestes sujas e não sai dali enquanto você não ouvir o Espírito Santo. Que você vai se acostumando e vai se acostumar, em nome de Jesus, a ouvir a voz do Espírito Santo, dizendo: filha, os teus pecados estão perdoados. Filho, os teus pecados estão perdoados. Levanta e anda. Quando ele disse para aquela mulher pecadora lá em Israel, em Jerusalém, ele não estava dizendo para ela: vai e não peques mais. Ele não estava dizendo: olha, você agora não peca mais porque eu te perdoei de hoje, está tudo certo. Vai e não volte a este pecado. Adulterou, não adultera mais. Roubou, não rouba mais. Foi debochado com a mensagem de saúde, não será mais, em nome de Jesus Cristo. Não sabe a respeito de verdade A, verdade Y, você não entendeu ainda. Cale-se diante do Senhor toda a boca e deixe que o Senhor seja Deus. Pergunte para Ele. Não vai no Google, não. Não vai no irmão mais sabido da igreja, não. Nem vai no pastor, pobrezinho, deixa ele para depois. Vem na palavra. Pergunta: Senhor, fala comigo. O que eu estou errado? A comida que eu como, achando que não tem nada a ver comigo e a tua relação, me ensina. Me exorta, Pai. Outra coisa que a gente precisa aprender. Para de ser... que palavra que eu vou usar para substituir? Não achei, não. Hipócrita. Ai, que palavra. Não fica dizendo para o Senhor que você morre de vontade de abandonar pecado X da tua vida. Sendo que você adora aquele pecado. Então não diga para o Senhor que você tem vontade de abandonar. Seja verdadeiro, honesto, com suas vestes sujas. Diga assim: Senhor, eu adoro essa roupinha suja que eu uso. Eu adoro esse pecadinho. Eu adoro isso, que é a sensação que eu tenho, o prazer que eu tenho. Eu gosto, Pai. Tenha misericórdia e me ensine a odiar esse pecado. Aí o Senhor diz: opa, é isso. Sabe quando ele perguntou para a mulher lá no poço? Ele diz assim: cadê o teu marido? O que ela falou? O que foi que Jesus fez com ela? Meu Deus! O evangelho é tão claro, é tão limpo, é tão sem confusão, é tão sem, sabe? Ele é limpo. O Espírito Santo ilumina. E você, uau! Ele pergunta para aquela mulher: onde estão os teus maridos? Quantos maridos ela teve? 5 maridos. Ela podia ter dito assim: sabe, senhor, era um estranho. Ela podia ter dito, sei lá, qualquer coisa. Eu fui deixado pelo primeiro, o segundo era um, né? Era um daquele comercial lá, era Diva Vagar. O outro X, o outro Y, o outro Z. Ela podia ter dito milhões de coisas.
Ela podia ter, eu sou uma coitadinha, eu sou uma amada, ninguém me ama, ninguém me quer. Ela podia ter dito, minha mãe me deixou, meu pai me abandonou, apanhei de primeiro marido, a Lei Maria da Penha não valeu lá no Brasil, né? A Lei Maria da Penha, aí o segundo, terceiro, minha vida é desgraça. Eu vim para trabalhar, vim para criar os filhos ingratos, uns bichos ingratos que eu nunca vi na minha vida. Estou aí com o quinto marido, vamos ver no que dá. Ela não ficou fazendo rodeio. Ela disse, eu não tenho marido. Eu estou com uma criatura lá emprestada, mas eu não casei com ele mesmo. Aí o Senhor disse assim para ela, dissestes a verdade. E qual foi o final daquela história? Ele disse, beber da minha água, água limpa, nunca mais terá sede. Qual o final daquela história? Ela sai correndo, abandona o cântaro, vai correndo e conta, gente, eu encontrei o Salvador. Tudo começou com uma declaração verdadeira. E nada sai no lugar na nossa vida, porque nós somos um monte de cristãos usando máscaras para fazer oração bonita, usando um linguajar correto. Altíssimo Deus, excelente Pai, maravilhoso, cheio de honra e glória. Bendito seja o Senhor do alto da tua existência. Vinde a mim em teu espírito e na tua maneira maravilhosa de agir. Tu não fala direito com teu marido, tu não fala bonito assim. Devia falar bonito com o marido amoroso, pessoa linda da minha existência, amor da minha vida. Tu não fala bonito assim com tua mulher? Por que tu fala bonito aqui quando eu ia fazer a apresentação na frente? Oh, igreja de Deus, povo de Deus santo. Fala direito, fala de verdade, fala o que sente. Eu adoro esse bife, essa coca, esse cão aqui assado. Eu adoro. Adoro. Pai, eu adoro um prato de saladas vegetais verde, uma comida viva, um broto maravilhoso. Eu gosto muito disso aqui. Mas eu sempre tenho uma linguinha frita aqui no meio para dar um saborzinho. Quando eu estou comendo minha salada, meu alimento vivo, um grão germinado e lascando a vida alheia. Eu gosto desse sabor, Senhor, eu gosto. Bom. Que tem vegetariano com a miséria, né? Confessa para Deus qual é o teu pecado. Confessa que tu andou de olho lá no Facebook, na vida, no marido dos outros. Confessa que tu é daquele tipinho que chamou o marido e falou assim, marido, olha aquela casa ali vizinha, presta atenção naquela casa. Olha lá ela, ó. Todo dia o marido chega em casa e dá flor para ela. Por que tu não aprende? O marido olha, você está doido, não conhece a mulher, por que eu vou dar flor para ela? Fala a verdade. Seja honesta. Diz o que tu quer, fala de verdade. Fica dando dica para Deus. Quem que dá dica para Deus? Dando uma dica para o Senhor, estou dando uma dica. Igual a outra dá dica para o marido da flor. Ela queria ganhar flor. Mas olha, por que ele dá flor para ela? Por que tu não faz a mesma coisa? Ele pensa isso, né? Você não foi clara. Isso não é coisa de encontro de casais, já viram isso? A gente faz a mesma coisa com Deus. Para de gracinha. Ah, porque eu leio o Espírito de Profecia, eu sei que a Ellen White falou, eu sei, tal, porque ela disse, papapá. O que isso muda na tua vida que te faz melhor? Se eu tivesse te conhecido há 10 anos e eu te conhecesse hoje, por tudo que você sabe do Espírito de Profecia, o que mudou na tua vida? Eu sei de todas as profecias de Daniel. Apocalipse. Eu sei quem é o 8º Papa, o 1º Papa, a besta do Apocalipse, sei lá... Eu sei quantas portas, quantas pérolas na cidade de Santa eu sei que eu já contei. Todos cheios das vanglórias. É bom saber? É preciso saber? É necessário saber? O povo de Deus foi chamado para aprender dessas verdades? É verdade que nós somos reparadores de brecha? É verdade que o povo adventista, sem querer humilhar, desprezar, abandonar, dizer, só eles são os bons, não interessa. Nós fomos chamados com um propósito. Tudo nessa igreja batista tem um propósito, sabia? Ela foi chamada para ensinar do batismo, por isso que o nome dela é Batista. A igreja católica tem propósito, todas as religiões têm propósito. Por que a igreja adventista não pode ter propósito? Que isso? Primeiro que a gente não é igreja, a gente é movimento. Tem propósito. Propósito, restaurar as verdades perdidas. Ai, que arrogância. Ora por isso então, para tu entender. O Senhor levantou um povo. E é só para nós? Não, para todos aqueles que ouvem a palavra. Ontem eu vi um negócio extraordinário. Cadê ele? Criatura aqui, que vocês conhecem. O Evandro.
Criatura não queria ler. Quando veio, não queria ler. Eu vou contar. Você não pediu o segredo? Ele fica vermelho. A criatura disse que não queria ler o Grande Conflito, não. Falei, isso não. Gosto disso, não. Quero isso para minha vida. Todo homem diz. Quero disso, sabe disso. Não quero comer com isso. Não quero isso. Seu isso. Achou um CD lá, sei lá como que apareceu na vida dele. Era um CD, né? Num restaurante que apareceu. Um CD num restaurante. Ah, achei lá um CD. Não passou da Assembleia de Deus. Aí ele deu crédito. Eu assisti aqui porque era bom. Era uma pregação boa. Deu crédito porque era boa. Aí o homem estava dizendo assim, quer saber dos finais dos tempos? Não, da história. Por que você tem a Bíblia na mão? Você sabe o valor que tem uma Bíblia que você tem na mão? Você sabe da história dos mártires? Vai ler sobre os mártires. Vai saber dos mártires. Vai saber o que eles sofreram para você ter hoje esse livro na mão que você despreza, deixa lá empoeirado. E foi pregando. Lê tal livro. Lê o Grande Conflito. Ele ficou com o olho esbugalhado, ficou vermelho. Lê o Grande Conflito. E Jesus, ele tinha pedido a Deus. Gente, pedir a Deus honestamente. Você não pediu honestamente? Pediu honestamente. Se o Senhor falar comigo, eu vou fazer. Pede para Deus honestamente. Pai, qual é o pecado que eu preciso abandonar e eu estou dando desculpa? É esse? É aquele? Fala comigo, Senhor. Fala comigo. Manda um pastor da Assembleia de Deus, porque ele tinha sido de um outro ministério, ele não é adventista de sempre. Aí o Senhor trabalha de um jeito miraculoso para um pastor de um outro ministério dizer que se ele quiser... Ele leu o Grande Conflito. Ah, vamos ler o Grande Conflito. Graças a Deus, meu pai, um pecador mais ajuizado, né, que dá crédito à voz do Espírito. Dê crédito à voz do Espírito Santo, pelo amor de Deus. Para de debochar das verdades celestiais. Para de ser abusado. Para de ser arrogante. Para de ser hipócrita, em nome de Jesus. Senão não vai ter salvação para nós. Porque não vai ter arrependimento, não vai ter confissão. Como que o Senhor vai atender a voz de acusação do diabo? Como que o Senhor vai repreender o diabo? Se quando ele abre os livros, não tem o meu pedido de socorro, não tem o meu pedido de perdão, não tem a minha entrega, não tem um grito de misericórdia, não tem um grito registrado no livro sagrado a respeito do meu pedido de socorro, não tem. Meu Deus. Mas se você andar nos meus caminhos, obedecer os meus mandamentos, os meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre estes aqui. Eu queria dar para vocês uma atividade para casa. Leia o livro Conselhos para a Igreja, página 360. Conselhos para a Igreja, página 360. É sobre esse tema. Eu quero pedir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que faça sentido esse chamado do Senhor. Por favor. Se nossos olhos fossem abertos para ver o que acontece no mundo sobrenatural. Se você soubesse quantas voltas o meu anjo deu hoje em torno de mim para me guardar, porque outros anjos das trevas queriam invadir o terreno sagrado onde o Senhor me plantou no nome do Senhor Jesus. Se você soubesse o quanto você é guardado, protegido por um cinturão de fogo, por muralhas de fogo, para que Satanás não fira você com setas inflamadas. Se os teus olhos fossem abertos para ver quanto Deus luta por você, oh, pecador miserável, eu teria mais vergonha, eu teria mais temor do Senhor, eu seria mais grata ao Senhor, eu faria mais silêncio. Eu chegaria mais quieta à casa do Senhor. Eu seria mais reverente na presença do Senhor. E eu leria a palavra não para saber dar o estudo bíblico. Antes de tudo, eu leria a palavra para ouvir o Senhor responder as minhas perguntas, me exortar, iluminar o meu caminho.
Porque esta palavra é lâmpada, luz para os meus pés que tendem a tomar o rumo das trevas. Que o Espírito Santo ensine você, em nome de Jesus Cristo, a partir de hoje também, parar de ficar perguntando a um e a outro o que você deve fazer. Parar de ficar consultando um e outro, o que você acha? Que nós podemos ter entre nós pessoas com espírito de aconselhamento, sim. É o Espírito Santo, o espírito de aconselhamento é o Espírito Santo. Porque Jesus Cristo é o conselheiro, o príncipe da paz. Está escrito, está na palavra. O conselheiro, o Espírito do Senhor, aquele que a palavra diz que se eu pedir sabedoria, Ele me dá em abundância. Ele me dá um pouquinho hoje para você. Dá um pouquinho amanhã, Ele me dá em abundância. Aí eu não tenho sabedoria, eu meto os pés pelas mãos, eu invento os negócios da minha cabeça, eu azucrino a vida dos outros, eu, me perco e alguém pergunta assim, ei, você é cristão? Eu sou. Sabe o que cristão tem em primeiro lugar quando ele recebe a salvação? Paz. Recebeu salvação, ele tem paz. Está perturbado, confuso, uma mente perturbada, não dorme, não come, não vive, oh meu Deus, ele precisa de paz. Quem é que dá paz? Jesus. Se foge de Jesus é porque o diabo fica azucrinando, mas você não pode, você não é, você não tem, você não come, você é um pecador, você é um miserável, você traiu, você mentiu, você roubou. Olha que você não é nada, você não é ninguém. Aí você diz, entra em pânico. Você adoece, sua mente, você desmorona. E o diabo diz, está vendo? Mas o meu Deus, o teu Deus, quando ele entra em ação, por causa de um grito de socorro que eu dei, ele diz, ela gritou uma vezinha, ela gemeu. Ela não gritou não, ela gemeu. Ela estava gemendo no fundo do poço. Misericórdia, Senhor. Me vem à mente quando aquele cantor americano que cantava aqui na Casa Branca, adventista, Wycliffe. Não sei se vocês lembram de um tempo em que ele cantava uma música só gemendo. Amazing Grace, só gemendo. Quando ele dizia dos escravos. E ele cantava gemendo. Aquele gemido ouvido pelo coração de Deus. Quando você está bem desgarrado, depressivo, ansioso, perdido, pecador, porque pecou mesmo, porque traiu mesmo. Olha, outro dia. Está demorando, gente? Não, vai dar 9 ainda. Mania que a gente tem que ficar colocando hora no tempo de Deus, né? Mas diz que tem que ter ética. E tá certo, tudo bem. Tem umas 2, 3 semanas. Não, tem mais tempo. E uns 2 meses. E uma menina falou assim, Darleide, estou namorando com um rapaz que ele tem uma situação X na vida e eu dei uma oportunidade para ele. A situação X é que ele era homossexual. E aí ele decidiu ter uma vida diferente daqueles sentimentos que ele tinha. E ele agora estava namorando com ela. Ela sabia, convivência, tal, e ela aceitou dar uma oportunidade para ela. Ela poderia dar oportunidade para ele? Sim. Ele pode ser transformado? Pode. O que eu falei durante a semana aqui, ou sexta, ou ontem, não lembro quando que eu falei? Que não existe ex isso ou ex aquilo, existe nascer de novo. Ele poderia nascer de novo? Pode. Ele poderia ter gemido dizendo, Senhor, misericórdia. Pode. Ele pode ter feito isso? Pode ter feito. Ele estava namorando com ela. Eu vou dizer para ela que não. Eu só disse uma coisa para ela. Falem a respeito disso. Até que ele não tenha vergonha de tocar neste assunto. Sabe por quê? Porque ela me disse, ele não gosta de falar sobre isso. Com ela, namorada. Se ela fazia uma pergunta, se ela tinha uma dúvida, se ela... Não era que ela ficava azucrinando, que eu me certifiquei disso. Mas ele, não fale desse assunto. Eu não toco nesse assunto. Tenha coragem. Quando o Espírito Santo entra na vida da gente, ele escancara a miséria que vai no coração da gente. Ele escancara e faz quando aquela mulher sangrando foi na presença de Jesus, que é um dos momentos mais lindos do Evangelho, que eu amo de paixão. É quando aquela mulher sangrando, no meio da multidão, ela chega perto de Jesus. Ei, foi ela quem chegou perto de Jesus? Ou foi Jesus que veio na direção dela para dar a ela a oportunidade de tocar nele?
que você acha? Você acha que uma mulherzinha fraquinha, pobrezinha, coitadinha, ela conseguiu enfrentar uma multidão de milhares para tocar em Jesus? Ou foi Jesus que veio na direção dela para dar a ela a oportunidade de ser tocado por ela? Imagina, claro que foi Jesus, tenho dúvida nenhuma. Aí quando o Senhor Jesus diz assim, quem me tocou? Aquela história toda. Aí ela diz assim, quando ela, lá em Marcos especialmente diz, né, que ela diz assim, vendo que não podia se esconder, ela disse, fui eu. Eu tenho certeza que Jesus Cristo estava assim, quem me tocou? Quem me tocou? Aí ela fez o quê? Eu. Jesus estava assim, alguém me tocou, quem me tocou? Gente, Jesus é Jesus. Jesus é Deus. Aí ele diz assim, quem me tocou? Eu tenho certeza. Ele estava olhando para ela, quem me tocou? Quem me tocou? Eu estou te dando uma chance, eu estou te dando uma oportunidade. Aí ela, tremendo, a palavra diz, tremendo, ela disse, fui eu, Senhor. E quando eu te toquei, eu fui curada imediatamente. Naquele momento, a multidão faz silêncio. Os discípulos que estavam em torno, protegendo Jesus e dizendo, Senhor, um monte de gente esbarrando em você. Você pergunta quem tocou? E ele diz assim, que de mim saiu poder. Isso é uma coisa que eu quero falar com vocês no outro momento. Vou repetir essa palavra. Acho que amanhã ou depois, não sei, porque eu amo. Mas presta atenção. Saiu poder. Por que você ora e nada acontece? Não sai nada de Jesus? Se espremer Jesus, não sai nada da orla dele. Você já puxou, já rasgou, já está meio poída, como diz lá no Ceará. Não sai nada de Jesus para você? Eu acho que você está tocando na pessoa errada. Eu acho que você está tocando no manto de outro sacerdote, no sumo sacerdote de Jesus Cristo. Eu acho que tua mão está passando longe. Porque quem toca em Jesus Cristo para receber poder, recebe. Aí o que acontece? Ela era imunda, ninguém podia tocar nela. Por que ela estava com vergonha de se apresentar e dizer fui eu? Porque ela não podia, ela era proibida, ela sangrava, ela era imunda, ela não podia tocar num sacerdote, num homem, num sumo sacerdote, ela não podia. Como que agora ela vai confessar? Mas ela agora, quebrantada, curada e com a autoridade dada por Jesus Cristo, ela tendo cometido um erro, envergonhada ainda assim, ela levanta-se e diz, fui eu, Senhor. Aí eu disse para aquela moça, se ele não toca neste assunto, se ele não quer falar disso com você, na intimidade de vocês dois, na convivência de vocês dois como namorado, se ele não se permite ter uma conversa sobre esse fato, ele está mal. Isso ainda é um nó, é um pecado não confessado, não tratado, não trabalhado. Essa ferida não foi lavada com água oxigenada e ainda não foi costurada pelo fio da graça. Não foi. Aí sim, há 2 semanas, ela me disse, Darleide, não deu. Ele terminou comigo. Eu estou arrasada. Eu falei, menina, levanta e anda em nome de Jesus, para com isso. Tem gente que é carente com a misericórdia, né? Aí na quarta-feira, queria pedir oração. Confessa. Quando levantar pedindo uma oração, tem um tipo de gente que devia levantar dizendo assim, é que eu sou carente. Confessa. Mas não, é que assim, eu estou num relacionamento, queria que vocês orassem por fulano. Que orar por fulano, orar por tu. Oxi. A pessoa adora levantar na igreja, pedir oração. Queria pedir oração pelo pastor, queria pedir oração pelo vizinho, pela vizinha. Queria pedir oração por Darleide. Quando você pedir oração por mim, pede primeiro por ti, para ver se a oração está correta. Aí, chama o teu pecado pelo nome. Já ouviu essa frase? Tem que chamar o pecado pelo nome. O pregador tem que chamar o pecado pelo nome. Chamar o pecado, dar nome para o pecado dos outros é bom, né? E o nome do teu pecado, qual é? Reconheça em nome de Jesus o nome do seu pecado. Você é orgulhoso. Você é arrogante. Você acha que sabe muita coisa. Você acha que está certa sempre. Você acha que está certo sempre. E a gente acha. Tinha um fato que era assim, lá da minha casa para encerrar. Ou não.
que meu marido dizia assim: mulher, mulher, seja submissa. Aquilo me dava assim. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 mil, 10 mil. Mulher, seja submissa. Era bonito? Era bom para mim eu ouvir o meu marido dizer o nome do meu pecado? E não era insubmissão coisa nenhuma não, gente. Eu só questionava. Não era insubmissão. Eu só dizia: mas amor, eu acho que não é assim, eu não concordo. Era só isso. Ele dizia o nome do meu pecado. Aí um dia eu confrontei ele assim, ele repetia isso, aquele vozeirão dele, falou assim: mulher, mulher, seja submissa. Mulher, mulher, seja submissa. Aí um dia, porque ele estava chamando o meu pecado pelo nome, eu falei assim: então morre por mim. Que a Bíblia diz que o marido tem que morrer pela esposa como Cristo morreu pela igreja. Chamei o pecado dele na lata, pelo nome. E o nome do meu pecado, qual era? Qual era o nome do meu pecado? Arrogante. Qual era o nome do meu pecado? Pecadora, assumida com RG e CPF, arrogante. Então que nenhum de nós se levante aqui nesse lugar com o dedo em riste para chamar pecado de ninguém pelo nome, sem antes ter chamado o seu. E quando você chama o seu pecado pelo nome na presença do Eterno, confessando ao Senhor e dizendo: Senhor, misericórdia, o Senhor me dá vestes brancas, porque eu arrependida, chorando, clamando, ou simplesmente dizendo: Senhor, não estou sentindo vontade de chorar, não estou sentindo nada diferente dentro de mim, então o negócio, não estou sentindo nada, igual aquele papagaio, não estou sentindo nada. Mas eu estou aqui na tua presença. Me ensina. Fala comigo, meu Pai. E o que o Senhor disser, agora seja corajoso, corajoso, para de ser covarde. Tem um bando de crente covarde. Ô povo covarde. Adora Jesus, amém, aleluia. Na hora de dizer assim, toma a tua cruz. Cruz? A gente tem que tomar cruz para chegar demais. A cruz não era tua, pai? Tu não estava igual Pedro dizendo agora há pouco assim: até o fim irei contigo e jamais te negarei. Toma a tua cruz e anda. Cada um toma a sua cruz e siga. Aí o bando de crente de covarde: não, eu quero a parte do siga, mas a cruz eu deixo. Vamos clamar em nome de Jesus para o Espírito Santo nos convencer do pecado, do juízo e do mal que nós temos cometido. Pecador miserável, acorda para uma vida de santidade. Ei, pecadora miserável, levanta para uma vida de santidade. E santidade não pelos teus méritos, mas pelos méritos da cruz. Vamos clamar? Você aceita em nome de Jesus o desafio de buscar a santidade e o Senhor?